E se a casa dos seus sonhos se transformasse no pior pesadelo da sua vida? Uma casa espaçosa, num bairro tranquilo, com um preço quase bom demais para ser verdade, mas escondendo por trás das paredes uma história macabra, banhada em sangue e cercada por algo que ninguém consegue explicar. Você já ouviu falar da casa de Amityville? Muita gente conhece as versões contadas em filmes e livros, mas poucos sabem o que realmente aconteceu ali. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na verdadeira história de Amityville. Quem eram os moradores? O que realmente aconteceu naquela casa? E por que ela continua assombrando o imaginário coletivo até hoje? Fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar totalmente o que você acredita sobre o sobrenatural. Tudo começa com uma família, os DeFeo. O patriarca, Ronald Joseph DeFeo Sr., era um homem de temperamento difícil, rígido e autoritário. Sua esposa, Louise, era descrita como uma mulher recatada, religiosa e dedicada aos filhos. O casal teve 5 filhos: Ronald Butch, DeFeo Jr., Dawn, Allison, Mark e John Matthew. Eles viviam em uma casa elegante de 3 andares no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York. Uma rua tranquila, cercada de casas bonitas e uma vizinhança aparentemente pacata. Por fora, tudo parecia perfeito, mas por dentro, a realidade era outra. A infância das crianças, principalmente de Ronald Jr., foi marcada por abusos emocionais e físicos. Butch, o mais velho, sofria constantemente com a pressão do pai, que exigia que ele fosse o homem da casa. Ele cresceu em meio a gritos, medo e uma relação sufocante com o pai. E isso, aos poucos, foi moldando um jovem com sérios problemas emocionais. Butch começou a apresentar comportamentos agressivos ainda na adolescência. Tinha explosões de raiva, episódios de violência e começou a usar drogas como heroína e LSD. A família tentou ajuda profissional, mas nada parecia resolver. Mesmo assim, Ronald Sr. tentava manter as aparências. Ele trabalhava como vice-diretor de uma empresa de concessionárias e chegou a comprar a casa na Ocean Avenue como símbolo de status. Era uma mansão para os padrões da época, com uma piscina, uma garagem ampla e até uma sala de costura para Louise. Mas aquele lar de sonho, aos poucos, se transformaria em palco de um verdadeiro pesadelo. Na noite de 13 de novembro de 1974, algo impensável aconteceu. Por volta das 13h15 da manhã, Butch pegou um rifle calibre .35 e foi até o quarto dos pais. Atirou neles enquanto dormiam. Depois, seguiu pelos corredores da casa e assassinou, um por um, seus 4 irmãos. Todos foram mortos com tiros a queima-roupa, em suas camas, sem sinais de luta. O mais estranho? Nenhum vizinho ouviu tiros. Nenhum dos irmãos pareceu ter acordado com os disparos. Era como se uma força silenciosa e invisível tivesse tomado conta da casa naquela madrugada. Na manhã seguinte, Butch foi até um bar local e disse que seus pais tinham sido baleados. He came, he opened the door and he was screaming, "Come on, help me, somebody shot my mother and father." Everyone ran out of the bar and that was it. A polícia foi acionada e encontrou a cena macabra. 6 corpos, todos de bruços, com sinais claros de execução. No início, Butch fingiu que havia encontrado os corpos, mas rapidamente caiu em contradição. Durante o interrogatório, confessou tudo. Disse que matou a família porque vozes o mandaram fazer isso. DeFeo appeared for arraignment at the First District Court in Hauppauge, where he was ordered held without bail. As is standard practice in a multiple murder case, he was arraigned in only one of the killings, that of his 12-year-old brother Mark. E foi aí que a história começou a ganhar contornos sobrenaturais. Pouco mais de um ano após os assassinatos, em dezembro de 1975, a casa foi comprada por George e Kathy Lutz, que se mudaram com os 3 filhos de um casamento anterior de Kathy. Eles sabiam do crime, mas acharam que era apenas um evento trágico do passado. Pagaram um valor bem abaixo do mercado pela casa e acreditaram que ali poderiam começar uma nova vida. Mas em apenas 28 dias, tudo mudou. Logo na primeira noite, George disse ter sentido um frio inexplicável, mesmo com o aquecedor ligado. Ele começou a acordar todos os dias às 13h15 da manhã, o exato horário do crime. Ouviam passos, portas batendo
móveis arrastando, mas nada se movia diante dos olhos. Kathy começou a ter pesadelos constantes e dizia sentir uma presença maligna no quarto. Within a week, Kathy's hand had been touched by something that we discussed and couldn't explain. Uma das filhas afirmava ver uma criatura com olhos vermelhos observando da janela. Certa vez, Kathy alegou ter sentido o seu corpo levitando da cama. George, que antes era cético, começou a estudar ocultismo e acreditar que forças demoníacas habitavam a casa. Eles chamaram um padre para abençoar a residência. Durante a cerimônia, ele teria ouvido uma voz dizer: "Saia daqui." Dias depois, ficou gravemente doente. Fenômenos como cheiro de enxofre, manchas estranhas nas paredes e cruzes viradas de cabeça para baixo começaram a se tornar frequentes. A família tentava manter a rotina, mas o medo tomava conta. No 28º dia, eles abandonaram a casa às pressas, deixando tudo para trás. Segundo relatos, nunca mais voltaram para buscar os pertences. Foi então que o caso explodiu na mídia. O livro The Amityville Horror, publicado em 1977, se tornou um best-seller. Depois vieram os filmes, documentários e uma onda de curiosos que até hoje visitam o local em busca de respostas. Mas junto com a fama, vieram as dúvidas. Muitas pessoas começaram a questionar se a história dos Lutz era real ou uma grande farsa para ganhar dinheiro com os direitos autorais. Investigações posteriores não encontraram evidências concretas de fenômenos sobrenaturais, e até mesmo o advogado de Butch, William Weber, afirmou que ajudou a criar a história junto com os Lutz para lucrar com livros e filmes. No entanto, os Lutz sempre mantiveram sua versão. Diziam que nunca buscaram fama, apenas queriam alertar sobre o que viveram. George Lutz morreu em 2006, levando parte dos mistérios com ele. Butch DeFeo, o autor dos assassinatos, morreu em 2021, após décadas preso. Ele deu várias versões do crime ao longo dos anos. Em algumas, culpava a irmã. Em outras, dizia ter agido sozinho. Em todas, parecia esconder algo a mais. E aí entra a pergunta que não quer calar. O mal daquela casa era apenas humano ou algo além? Será que as vozes que Butch ouvia eram alucinações ou algo real? Será que os Lutz exageraram nos relatos ou realmente enfrentaram algo inexplicável? Até hoje, ninguém tem todas as respostas, mas o que é inegável é que a casa de Amityville se tornou um dos maiores símbolos do terror moderno, onde o crime, o mistério e o sobrenatural se encontram em um mesmo endereço. A história de Amityville é um labirinto de versões, testemunhos e suspeitas. Uma mistura macabra de tragédia familiar e lenda sobrenatural que nunca foi totalmente explicada. O que aconteceu naquela casa marcou a vida de todos os envolvidos e continua nos assombrando até hoje. Entre fatos e boatos, o número 112 da Ocean Avenue se tornou mais do que uma residência. Virou um ícone do medo. Se você curte histórias reais que desafiam a lógica, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o mistério é garantido. E lembra, nem tudo que parece mentira realmente é. Às vezes, a verdade é ainda mais assustadora. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.